A melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Bom dia, meu amigo Enéas. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da Família Web Rádio. E do Bom YouTube, dia né? a todos que estão perto, longe e no meio do caminho. Né? E do YouTube, né, Enéas? Do YouTube. E aqueles que nos veem pelo YouTube, quando sintonizarem, quando buscarem o link da rádio, né? Um grande abraço a todos e o convite para esse papo de todas as terças-feiras às 11 horas. 119995. 5978. Repita. Esse é o meu telefone, 1199955978. Bom, Enéas, eu já falei com a doutora Irvênia, falei com o nosso queridíssimo o doutor Rubens Cascapera Júnior, segunda, tá? Agora eu vou falar com você. Esta semana estou fazendo uma homenagem aos nossos amados e queridos colaboradores da família Web Rádio, a qual você é um. E a família, nós aqui, eu como diretor da rádio, aqui construí a rádio, eu quero, nós ouvintes também, agradecer muito, né, a tua presença, a tua comunicação, né, você aqui na família Web Rádio, tá bom? Muito grato mesmo. A gente sabe que todos vocês têm uns compromissos cada dia maior, mas estão aqui nos ajudando e nos colaborando com a família Web Rádio. Portanto, desde segunda a doutora Ivênia, né, até o Pedro Russo Neto, sábado, nós vamos estar falando de vocês e dessa contribuição, essa ajuda enorme. Porque se vocês não estivessem aqui, não teria rádio, né, Enéas? Como que a gente vai fazer se não tivesse essa colaboração, essa ajuda, essa fala de vocês também para o ouvinte, né? Sem dúvida. Mas também, né, Luiz, é uma cadeia, né? Uma cadeia de oportunidades, né? E de contribuidores, né? Colaboradores. Porque se não houvesse esse espaço também não haveria como comunicar, que é a família Web Rádio, né? Se não houvesse esse meio, se não tivesse o Luiz fazendo esse meio funcionar e existir, também não tinha a família Web Rádio. Se não tivesse os colaboradores, não tinha a família Web Rádio. E, por último, se não tiver os ouvintes, também não tem família Web Rádio. Né? E o ouvinte passa a ser também, né? Um dos Sem nossos dúvida. aqui, né? Senão a gente vai falar pelas paredes, também não dá, né? Não. E outra, então são assuntos riquíssimos, né? De vocês formados, né? São assuntos que o ouvinte, né? O próprio rádio e o ouvinte, vocês passam para os ouvintes, né, Enéas? Não é? Luiz, a riqueza está na vida, né? Que traz experiências, traz contribuições, traz sentimentos, né? E exige de nós atitudes e comportamentos, como eu sempre falo no nosso papo de psicologia em casa. Então, tudo está interconectado, né? É isso Tudo aí. está Então, a gente ligado. vai agradecer, tá indo no YouTube, vai ficar lá um bom tempo, né? Esses programas. E eu, Luiz, como construí essa rádio, eu quero agradecer muito o Enéas, como agradeci o Dr. Rubens, quinta-feira é o programa dele, mas ele já mandou, já batemos um papo. Doutora Ivênia fez ao vivo, e assim por diante. Vai ter hoje o Focando também ao vivo, que é da USE, tá? Vocês todos, desde o começo comigo,
e ali dando força, porque senão nós teríamos parado, teríamos ido para outra atividade, mas é aquilo lá, o rádio tem que continuar, o rádio tem que ir para frente, né, Enéas? Exatamente, Luiz, fazendo tudo isso acontecer. Na verdade, as coisas acontecem, por isso que eu falei da vida, né? As coisas acontecem, mas ela faz isso através das pessoas, né? É isso aí, então, Enéas. Muito obrigado. O programa não acabou aqui. Bom, o ouvinte está chegando aí, daqui a pouco, né? Enéas, o tema de hoje, nós estamos gravando aí para o YouTube, daqui a pouco vai para o YouTube, gente. Vocês vão. Luiz, você É, se lembra do que você falou no finzinho do programa da semana passada, que seria um tema interessante, né? Porque não era bem esquecimento, mas é que a gente costuma deixar para o dia pro- seguinte. procrastinar, né? Inclusive, Procrastinação, procrastinação. procrastinação. Inclusive, foi falado na emissora aí da TV também, até escrevi para você, né? Vai falar de procrastinação aí, né? Sem Exatamente. querer, acho que eles copiaram a gente, Enéas. Exatamente. Então, Esse é um tema que ele sempre aparece de algum jeito, porque ele parece ser um acontecimento que está tão presente na vida das pessoas, né? Porque todo mundo, em algum momento, de algum jeito, acaba praticando um pouco disso, ou vivendo, ou fazendo assim, né? Porque nós temos, quando eu digo nós, é a nossa cultura brasileira, é o nosso lado latino, que a gente sempre fala, que é, por um lado, caloroso, por outro, afetivo, expressa os seus sentimentos e as suas emoções, e ele gosta sempre de falar coisas, de prometer coisas, de combinar coisas, né? Nós não temos pensamentos e atitudes muito objetivos, que quem está nos ouvindo certamente iria chamar de frio, né? De insensível. Existem culturas, existe algumas regiões da Europa, né? Os suíços são famosos por isso. Um horário tem que ser cumprido, e se ele disser que vai passar na tua casa, ele de fato passa. Ou se ele te convidar para passar na casa dele, para estar na casa dele, e se você não fizer isso como combinado, ele vai achar muito estranho. Mas nós brasileiros, né, especialmente, nós temos muito essa coisa de expressar, mas de uma forma muito imprecisa, do tipo, passa lá qualquer hora para a gente bater um papo. Ou então, qualquer dia eu passo por lá. Essas falas são falas que indicam dois comportamentos. Ou é um próprio ato de procrastinação, porque eu estou dizendo que vou passar, mas estou sempre deixando para amanhã. Ou pode ser uma forma bem brasileira também, que se convencionou chamar, ou podemos chamar, de enrolação, né? Tanto é que inventou-se até o termo enrolation, quando você faz de conta que está falando especialmente uma outra língua, no caso, o inglês principalmente. Então, como eu sempre gosto de fazer, nós começamos por abordar o termo, a palavra, né? E sempre que possível, comentar um pouco sobre a formação da palavra, como ela é formada, de modo que ela carregue o seu significado. E lembrando sempre que qualquer palavra, ao longo do tempo, ela vai tomando
ela vai encerrando, ela vai contendo um significado especial ou próprio, muitas vezes próprio até mesmo do tempo, próprio no tempo. Palavras que antes significavam alguma coisa, hoje significam um pouco mais outra e assim por diante. Mas, como uma grande maioria das palavras, a palavra procrastinação pode parecer uma palavra um tanto complicada, mas ela é originária do latim, como a maioria das nossas palavras. Do latim procrastinatus, né? E aí, nós temos uma composição, né? Pró, que sempre quer dizer à frente, ou na frente, né? Ou primeiramente, né? E a outra, crastinatus, que significa amanhã, para amanhã, de amanhã, e assim por diante. Então, falar hoje aquilo que eu estou dizendo que é para amanhã, né? Não é para amanhã, de manhã, é para amanhã, né? Então, é uma composição dessa palavra que ela mesma já encerra esse significado de alguma coisa que eu estou deixando para amanhã. Não vem ao caso se eu estou deixando para amanhã propositalmente ou não. É que aí tem um comportamento que é de deixar para amanhã aquilo que eu não quero exatamente resolver hoje, aquilo que eu não quero já realizar hoje. Ou, às vezes, eu nem sei se eu quero realizar, né? Então, de maneira simples, quando se fala em procrastinação, é adiar o ato, adiar qualquer coisa que eu vá fazer. Só que nós, culturalmente, adquirimos até mesmo alguns vícios do tipo qualquer hora eu vou na tua casa, ou a gente se vê. Essas frases abertas, né? Essas frases sem fecho, sem encerramento, elas deixam no ar uma coisa que eu estou, entre aspas, prometendo fazer. Ou eu estou dizendo para você que vou fazer, mas elas deixam de maneira bem vaga, de maneira bem indefinida. De qualquer forma, procrastinar é adiar um ato ou qualquer coisa que você queira fazer, um assunto para resolver outro dia, uma visita para fazer, um trabalho para realizar e assim por diante. É um comportamento muito comum com relação àquilo que eu faço ou quero fazer, ou até acho que o outro espera que eu faça. Nem sempre sou eu que quero fazer assim, mas é um jeito bem nosso, bem brasileiro, de priorizar, de estabelecer prioridades. E, às vezes, isto é feito com tanta frequência que nós simplesmente fazemos de um modo que pareça educado, que pareça gentil, que pareça um jeito de prometer sem se compromissar, e assim por diante, né? Causas, né? Podemos atribuir causas, mas nós vamos ver que às vezes é confundido com preguiça, às vezes é confundida com pessoas que só prometem, por isso a mentira e não cumprem, às vezes é confundido com gentileza, com educação, para não ser muito frio ou muito claro ou muito afirmativo e assim por diante, né?
Agora, a verdade é que a procrastinação parece estar ligada a um perfil da pessoa, um perfil psicológico da pessoa. Existem pessoas que têm muito mais acentuado esta coisa de depois eu faço, amanhã eu resolvo isso, semana que vem eu vou passar na tua casa, qualquer dia desses eu preciso arrumar a casa e assim por diante, né? Pode-se dizer que seja uma parte do perfil de alguma pessoa, pode ser um comportamento que tem até cara de distúrbio, né? Propriamente do comportamento, pode se dar muito por ansiedade, eu prometo e não faço, pode se dar muito também por eu me achar incapaz ou impotente ou de baixa estima, me achar menos que as outras pessoas. Então, quando alguém me convida para ir na casa dela e eu acho que ela é isto, aquilo, ela é superior a mim, então eu não digo que não, porque seria preciso uma certa afirmação, e eu digo que vou passar, mas não passo, mas na verdade o verdadeiro sentimento que estaria por trás seria uma autoestima, né? Pessoas que têm medo, muitas vezes pode ser de medo, e eu deixo para depois, né? Às vezes, a procrastinação pode ser também algo que eu não faço, ou não tenha disposição, ou me falte energia, como se fosse realmente relacionada a algum mau funcionamento orgânico, né? Ou alguma coisa que eu preciso verificar clinicamente para saber se é a minha vontade ou se é, de fato, uma condição física ou metabólica, né, que pareça uma preguiça, uma falta de disposição, mas, na verdade, pode ser um mal presente também no funcionamento do seu organismo, né? Então, essas causas que, como você pode estar percebendo quando a gente fala disso, elas não são tão, digamos assim, tão resolutivas, né? Elas ficam muito mais misturadas com, eu diria assim, ficam muito mais misturadas com maus hábitos, né? Ou até mau jeito de você conduzir as coisas que você fala, que você promete, ou que você negocia com alguém, né? E exatamente por não se ter propriamente uma causa ou não se ter uma culpa assumida, não, eu sou assim mesmo. É raro você ouvir de alguém o seguinte: infelizmente, eu tenho essa mania de procrastinar. Não é muito comum. Na terapia, a gente ouve isso, né? No consultório, na terapia, a gente ouve isso. É quase que uma confissão de culpa, Oi, né? né? Mas Oi? a palavra procrastinar, É. ela não é de um tempo para cá, viu, né? Assim, uns 6, 7 anos. Eu me lembro quando eu estava na outra emissora, teve um programa a respeito de procrastinação e tal. Por que antes não teria essa comunicação? Ou Pois falava de outro modo? Ah, talvez de outro modo. você está esquecendo, você é preguiçoso, você não quer ir lá fazer, sei lá, eu acho que era essas coisas, né? Mais Agora, extravagantes. então, eu penso que isto estava, há uns anos atrás, fazia muito parte dos relacionamentos informais.
essa coisa de amizade, de ser conhecido, as pessoas serem próximas. E então é fácil você dizer para um amigo seu, olha, acho que amanhã eu passo lá. Aí amanhã cedo eu ligo para ele e digo assim, olha, não vai dar, né? Não vou poder passar e tal. Agora, quanto mais formais se tornam ou são as relações, mais difícil você abrir isto, você, vamos dizer assim, você expressar isto, você falar abertamente, não é? Tanto é que quando você falha num compromisso, você que eu digo, qualquer um de nós, o impulso imediato é você arrumar uma boa história para justificar uma falta imprevista, um atraso imprevisto e assim por diante, né? As famosas desculpas de que o despertador não tocou, né? Ou coisas assim, tentam buscar justificativas razoáveis, aceitáveis, porque a característica maior da justificativa quando eu não cumpro um compromisso é exatamente justificar, como a própria palavra diz, é que o outro aceite a minha justificativa, é que o outro aceite a minha história. Então, quando fura o pneu do carro, na ida para uma reunião, quando eu me atraso para chegar numa entrevista de emprego, por exemplo, e digo que o ônibus não passava, né? Demorou para passar. Todas essas histórias são tentativas de justificativas aceitáveis para a outra pessoa. Isto quando nós temos relações formais. Quando nós temos uma relação muito mais informal, mais próxima, mais amistosa, então nós nem tomamos conhecimento de que eu estou da mesma forma praticando uma procrastinação. Eu não sei exatamente, Luiz, por que há anos atrás a gente não ouvia muito falar dessa palavra. Talvez exatamente por causa dos meios de comunicação, né? A mídia, principalmente. É uma nova linguagem também, né? Uma nova linguagem. E a mídia tem muito essa característica de falar do agora, né? E o agora, essa coisa de agora, hoje, em tempo real, tudo se veicula em tempo real, esses acontecimentos, esse fato nas nossas vidas, muitas vezes eles fazem com que fique evidente que você está dando uma desculpa, né? Enéas, a linguagem a língua portuguesa, eu não sei se é gíria, o que é, mudou de uns anos para cá, mudou muita coisa, mudaram o nome, não é mais favela, é comunidade. Isso. Não é mais morador de rua, indigente, né? Vinha lá nos meus avós, ó, o indigente, né? Sim, sim. Aí passou para morador de rua. Aí agora pessoa com situação de rua, né? Morador com situação de rua. Então, quer dizer, os nomes vão mudando, né? Procrastinar quer dizer você esquecer, deixar para depois, não querer fazer agora, enrolar, não é isso? Exatamente. Na época do meu pai, dos meus avós, "Ô, você vai lá fazer isso aí, tá com preguiça, é preguiçoso, né, não sei o quê, né? Vinha a coisa na lata que você era preguiçoso, não queria fazer agora, deixar para depois. Nas épocas era assim, né, que o pessoal falava, né? Então, mas era muito mais misturado. É. Hoje é que se procura entender que tem pessoas que têm esse comportamento e às vezes nem é por vontade própria, né? E às vezes são pessoas que fazem isso, mas por exclusivo relaxamento ou desatenção ou falta de consideração mesmo. Então, as pessoas também estão aprendendo a distinguir
que existe a pessoa que é comumente procrastinador, mas existe a pessoa que é meio por vício, meio por mau comportamento. É a correria do dia a dia, né, Enéas? Então, a vida também mudou muito. Então, muitas são as coisas que contribuem para que os nossos compromissos sejam afetados, né? Agora, hoje em dia, né, atualmente, como a gente pode falar, né, há pessoas que são reconhecidamente pessoas que não conseguem fazer as coisas no seu tempo, e há também as pessoas que não fazem por exclusiva desatenção ou falta de disciplina, né? Agora, é a tal história, nas relações humanas, você não tem um termômetro para medir isso. E nas relações humanas, você também não tem o direito, não é, de fazer um julgamento sobre uma outra pessoa porque ela não cumpriu o horário, né? Claro que depois desse comportamento se repetir algumas vezes, você pode estar talvez na condição de conversar com essa pessoa sobre o fato de que ela não cumpre os seus compromissos. Mas isso é preciso uma certa intimidade, ou como eu disse, é preciso uma certa informalidade para poder conversar isso com alguém, né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala do procrastinador como um defeito de personalidade, né? Não é exatamente um defeito de personalidade, mas pode ser uma característica, né? Pode ser uma característica, e isso faz com que, às vezes, a pessoa acabe sendo um tanto quanto frustrada, ou até mesmo com comportamentos de insegurança, etc. Por quê? Porque parece que ela não tem o controle ou a disciplina necessários para dar conta dos seus compromissos e dos seus atos. Agora, uma coisa é certa, isso geralmente afeta as relações e pode afetar tanto a qualidade de vida da pessoa, como afetar também a própria saúde da pessoa, né? Porque as pessoas que sempre se atrasam, com muita dificuldade, não cumprem os compromissos, ou cumprem com atrasos, com negligências, ou as negligências aparentes, e assim por diante, né? Elas acabam fazendo mal para elas mesmas, porque elas são muitas vezes se tornam ansiosas, podem chegar a sofrer de uma certa angústia. Por quê? Porque se sentem sobrecarregadas, porque são cobradas pelas pessoas com quem elas se relacionam, muitas vezes são chamadas à atenção. Isso vai afetando o sentimento, principalmente o sentimento de autoestima, né? Pode também instalar na pessoa, com essa baixa estima, instalar né, do tipo, infelizmente eu sou assim mesmo, eu sou pior do que outras pessoas, e assim por diante. E é dessa maneira muito sutil que pode causar um impacto na saúde mental, na saúde comportamental da pessoa, né? Veja, não quero exagerar a ponto de alguém pensar que isso faz com que a pessoa venha a se tornar desequilibrada emocionalmente ou tornar-se doente emocionalmente. Não, não vamos exagerar. A procrastinação como quase como muito comum numa pessoa, ela pode ser algo que permita que a pessoa leve uma vida normal, apenas com esse traço de personalidade. De modo que, às vezes, as amizades, os parentescos,
né? A proximidade das pessoas, portanto, muito no campo da informalidade, se tornam também colaborativos ou compreensivos, de modo que acolham, aceitem aquela pessoa, né, apesar dela ter esse comportamento. E aí vem aquelas coisas que nós ouvimos. Fulano tem muita dificuldade de chegar no horário, mas ele se esforça, ou ele tem muita dificuldade para cumprir um compromisso, mas ele, quando faz bem feito. Então, o grupo, a família, os amigos, aqueles que vivem ao redor, né, eles acabam desenvolvendo afetivamente uma condição de aceitar, de acolher, de compreender e assim por diante, né? Isto faz com que nem sempre os procrastinadores sejam, digamos, sejam excluídos, sejam isolados socialmente, sofram de algumas punições muito severas. Agora, é claro que isso também varia muito de acordo com o tipo de relação que essa pessoa mantém. O seu jeito procrastinador pode causar muito pouco efeito destrutivo se for uma amizade. Pode causar problemas se for numa relação afetiva, num namoro ou num casamento. E pode custar, muitas vezes, o teu emprego até, se for com relação ao desempenho profissional, né? Quando nós estudamos inteligência emocional, nós vemos que a inteligência emocional, né, depois que ela ajudou você a conseguir o emprego, né, a inteligência emocional ajuda você a manter o emprego. Então, cumprir os prazos, ser atencioso, não trazer desculpas, não arranjar desculpas quando você comete uma falha, ser objetivo com relação ao que você fez, assumir a responsabilidade sobre os seus erros e assim por diante. Todos esses comportamentos deixam o procrastinador um tanto quanto para trás. Isto no ambiente profissional. Tanto é que uma pessoa que iniciou num novo trabalho, num novo emprego recentemente, e esta pessoa começa a ter atos muito falhos que mostram que ele é um procrastinador, né? São pessoas que muito rapidamente começam a sofrer uma espécie de boicote ou de desprestígio. Mas ou de... isso é uma doença, né? É uma doença, isso? Luiz, a gente precisa tomar muito cuidado para chamar de doença, principalmente porque a doença, em geral, é algo para qual você pode tomar um medicamento, né? Não tem remédio para procrastinação. Então, ela fica muito mais no campo, embora até afete a sua saúde mental, ela não tem remédio para procrastinação, para você diminuir a procrastinação. Então, como é que nós podemos dizer? É um distúrbio, é um viés do teu perfil psicológico, né? Então, mas veja bem, Enéas, como é psicológico, se você está passando por isso, ou você tem que procurar um psicólogo. Sim, se isto for um comportamento constante, que já te atrapalhou muito na sua vida profissional, principalmente, você tem que examinar melhor por que isto acontece. Procurar um profissional, né, Inés? Exatamente. Quando as pessoas falam de procrastinação no consultório, né? Eu logo pergunto assim, escuta, mas isso acontece também
quando você tem um grande interesse por alguma coisa? Isso acontece quando você está de férias? Isso acontece quando a sua esposa espera esse comportamento seu, né? Ou você faz isso com os seus filhos? Então, você vai para o lado do afeto e verifica que, na verdade, a pessoa fala de procrastinação, mas é com relação aos interesses dela, né? E, às vezes, de acordo com o interesse dela, ela não comete atitudes de procrastinação, mas comete atitudes de procrastinação quando ela tem compromissos, quando, na verdade, ela tem medo, quando, na verdade, ela se sente incapaz, e assim por diante. Então, comportamentalmente, a gente vai procurando separar um pouco os alhos e os bugalhos, como se costuma falar, né? E isso é que pode ajudar a pessoa num desenvolvimento emocional melhor, né? Melhor, por quê? Porque mostra que se você tiver consciência disso e procurar um apoio psicológico, um apoio para o que acontece dentro de você, é possível que você consiga ter um desempenho muito melhor com relação à procrastinação, né? E antes que você pense que você tem uma doença, e mais ainda, né? Pensar que você tem uma doença que não tem cura, coisas assim. Volto a dizer, não existe um remédio para procrastinação. Então, é algo do teu modo de ser, da tua personalidade, que precisa, sim, ser cuidada, deve merecer a sua atenção, para que você possa melhorar a sua autoestima, para que você possa gozar de uma melhor qualidade de relações com as pessoas do seu círculo de amizades, ou mesmo até com as pessoas do seu círculo profissional, né? Para que você possa também amadurecer como pessoa, como personalidade. Não se esqueça de que nós estamos sempre amadurecendo com as nossas experiências, com a maneira como nós conseguimos assumir as nossas responsabilidades, com a maneira cada vez mais adulta e equilibrada das nossas atitudes e ações, e assim por diante. Então, tomar consciência desse comportamento, é você exatamente estar atento a você melhorar como pessoa, melhorar os seus hábitos, melhorar a sua responsabilidade, melhorar a sua atenção, melhorar a sua capacidade de estabelecer compromissos, melhorar, enfim, a tua maneira de ser, para que isto reverta em benefícios a uma melhor saúde pessoal, emocional e também profissional. Então, é por esse caminho que você pode ser ajudado, sim, num processo de terapia, né? Para que isso não vá fazer parte de um jeito seu, que muitas pessoas podem até tolerar, mas se você observar bem, você começa a ser, às vezes, excluído, ou rejeitado, ou deixado de lado em algumas circunstâncias. Isso significa que as pessoas que vão te julgar estarão preferindo, talvez, pessoas que tenham outro nível de exigência nas relações de amizade, nas relações de acolhimento, de afeto e assim por diante. Então, seja alguém
que tenha uma boa dose de compreensão das pessoas, mas também uma boa dose de responsabilidade, para que você tenha como fio condutor da sua vida, né, uma saúde e um desfrute, né, de uma pessoa mais bem inserida na sociedade, nas coisas que faz, na responsabilidade que demonstra e assim por diante. Uma melhor integridade, uma melhor inteireza e assim uma melhoria como pessoa de um modo geral, para que não seja, como eu disse, às vezes excluída, às vezes rejeitadas e assim por diante. Então é isto. Previna-se, né? Fique atento e quando você perceber que vários comentários de pessoas amigas, de pessoas próximas, das suas relações pessoais, vários comentários acontecem sobre esse seu comportamento, né? Às vezes às vezes piadas, às vezes brincadeiras, às vezes ironias, às vezes julgamento mesmo, às vezes bronca, às vezes um puxão de orelha, às vezes uma queixa. Quando você começa a perceber alguns sinais que não são bons para as suas relações pessoais, para a sua maneira de ser alguém que lida bem com esse mundo, como ele está funcionando, é importante que você fique atento e você saiba se tratar melhor. Para quê? Para que você melhore, para que você evolua, cresça como pessoa, se torne uma pessoa cada dia um pouquinho melhor. E com isso você amadureça, né? Emocionalmente, em termos de comportamento, amadureça em sociedade, amadureça na sua intimidade, porque ter responsabilidade não é um desenvolvimento só com relação ao meio, à sociedade e aos outros. Ter responsabilidade é, antes de mais nada, um meio de aprimoramento pessoal, portanto, na sua intimidade. É o aprimoramento pessoal que vem primeiro, para depois você ser melhor externamente. Eu acho que... Oi, diga. Pode terminar. Não, esse assunto eu acho que traz uma boa reflexão, né, para nós nos autoexaminarmos, para a gente fazer aí um autoexame daquilo que nós somos e de como nós nos comportamos, onde vivemos, como vivemos e onde vivemos. Né? Não teve música hoje, né? Então, como nós atrasamos um pouco no início do nosso programa, né, eu achei que estava bom da gente seguir em frente. Inés. Oi? Procrastinação. Também você tem que pensar numa coisa. Às vezes, para a gente encerrar, Inés, às vezes a pessoa, o ser humano fala, não vou mexer no carro agora, não vou fazer agora o negócio, a reforma da casa, eu vou deixar para depois. Às vezes, falta financeira, tem esse porém. Às vezes, isso não é procrastinação, é falta de dinheiro, né, Inés? Não, mas aí é outra coisa, Luiz. Entendeu? Eu vou deixar para depois, vou deixar para depois. Se você deixar para depois, inconscientemente, o problema não é o dinheiro. Inconscientemente, que eu digo assim, sem perceber, né? Se você for alguém que promete e não faz, se você tem isso como um hábito ou como uma maneira de ser, o problema não é o dinheiro, né? Agora, se você diz assim, olha, eu só vou poder pensar nesse projeto o ano que vem, porque eu vou fazer uma poupança para realizar isso, aí você não está procrastinando, você está adiando, mas de uma forma responsável, de uma forma autoconsciente, de uma forma honesta, objetiva,
Aí nós não estamos falando de procrastinação, né? Agora, se você é tipicamente alguém que quase como dia a dia deixa para lá, promete e vai levando, como se diz, vai empurrando com a barriga, aí você está procrastinando. Aí, tá certo, né? E outra, o procrastinador não avalia se é importante ou não. O procrastinador, ele adia independente da importância que o compromisso tenha. E isso é uma coisa muito séria nas nossas relações pessoais, porque isso causa muito dissabor nas relações pessoais. É isso aí, Enéas. Oi, Muito Enéas. bem, Luiz. Convidamos a todos para o nosso próximo encontro, esperando que nossa reflexão de hoje possa ter ajudado um pouquinho as pessoas a pensarem um pouco como são, né? Teve aqui agora que está acabando, não dá mais para segurar o Enéas, me passaram agora aqui, né? Infelizmente não tenho condições, mas eu vou passar isso para o Enéas para a semana que vem. Essa pergunta aqui a gente faz, não custa nada a gente fazer. A semana que vem eu tenho aqui, me passaram agora, né? E aí eu passo para você a semana que vem, né? Tá ok, Luiz. Bom, um abraço aí para... Um abraço. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Que isso, né? E a todos que estão nos ouvindo, um abraço e o convite para estarmos juntos na próxima terça-feira, no nosso próximo encontro. Inés, não é aquele programa, você é de casa. É bom ser sempre de casa, né? Mas também, de vez em quando, pedir licença para abrir a geladeira também faz parte, né? Eu vou dar uma coçadinha aqui na cabeça, só para você ir embora. Certo. Aqui, ó, vou dar uma coçadinha. Não acaba mais aquele negócio do dia 8 de janeiro, não, Inés? Não, enquanto aquilo render dividendos políticos mal intencionados, vai continuar. Porque não sei o que. Gente, ninguém tem nada para fazer, não, né? Nós tem, né? Nós temos que sair agora aqui para fazer para trabalhar, né? Mas tem. Como dizia o Ricardo Boechat, da Band, político é feito de outro material. Deviam procurar nas galáxias aí, estão pensando que nas galáxias tem ferro, zinco, manganês, magnésio. Nas galáxias por aí deve ter outros elementos que constroem os políticos. Gente, vamos trabalhar já, tá na hora, hein? É bom, né? A eleição... mas agora já vem o recesso, Luiz. Recesso? Recesso parlamentar. Até agosto. Agosto de Deus. Como diz o menino lá, tá na hora de trabalhar, porque já passou 6 meses. É bom pensar nisso, né, Luiz? Tá na hora aí, vamos trabalhar, porque o que já foi, vai esticar até quando isso aí? Até quando? Ené, muito obrigado aí. Grande abraço, Luiz. Estamos juntos sexta-feira que vem. Alô, você aí, vai para o YouTube daqui a pouco esse programa. Um abraço, Ené. Tchau. As meninas e os meninos que estão também nos ouvindo aí, um abraço. Se você, Ené, espera só um minuto. Se você está visualizando aí no YouTube e está precisando de um psicólogo, já 11 9995 5978. Aí é para marcar também com o Enéas, tá? Porque a correria da Enéas. Perfeito, Luiz. Um abração. Abração, Enéas. Tchau. Obrigado aí, tá?